Quando você concentra sua alimentação em uma única janela bem definida, um protocolo conhecido como uma refeição por dia, você não está se torturando de fome. Você está acionando um modo que a maioria das pessoas modernas nunca ativou. Pensa no seu corpo como um enorme depósito onde caminhões de entrega chegam sem parar. O gerente está em pânico, caixas se acumulam, bloqueiam as saídas e ninguém conserta o telhado que está vazando porque simplesmente não sobra tempo. Isso não é só figura de linguagem. É assim que o corpo se comporta quando você come o dia inteiro. Agora imagina o que acontece quando, finalmente, você tranca as portas e manda os caminhões embora. Pela primeira vez em anos, a equipe de limpeza consegue trabalhar. Hoje, a gente vai olhar só para a fisiologia do que acontece quando você para de comer. Vamos percorrer o que rola ao longo de quase um dia inteiro, passo a passo, para você entender por que esperar por aquela única refeição pode ser uma das decisões mais poderosas para a sua saúde. Assim que você termina a última garfada, o processo começa. Nas primeiras horas, você ainda está cheio. O sistema está inundado de energia. Seu estômago está trabalhando. Quebra proteínas em aminoácidos e transforma carboidratos em glicose. Essa glicose entra no sangue e o pâncreas responde liberando insulina. Aqui está o ponto central. Pense na insulina como uma válvula de mão única. Quando a insulina está alta, a energia entra nas células e praticamente não sai. Enquanto a insulina circula, suas células de gordura ficam como cofres trancados. Nesse período, queimar gordura corporal não é difícil. É simplesmente inviável do ponto de vista biológico. Nessas primeiras horas, seu corpo prioriza a energia imediata. Ele usa o que está no sangue. Se sobrar, e quase sempre sobra na alimentação moderna, a insulina pega esse excedente e empacota no fígado e nos músculos em forma de glicogênio. Pensa no glicogênio como uma carteira. É dinheiro fácil, rápido, acessível, mas limitado. Até aqui, você se sente normal. Nada de especial aconteceu ainda. Depois de um tempo, é quando a maioria desiste. A energia forte da refeição vai embora e a glicose no sangue começa a estabilizar. O depósito fica silencioso. A insulina, aquele gerente agitado, começa a bater o ponto e sair. É aí que o seu cérebro manda um aviso. A reserva fácil está acabando. Esse sinal vem na forma de grelina, o hormônio da fome. Ela sobe e você sente o estômago reclamar. Talvez fique mais irritado, mais impaciente. Esse é o momento em que muita gente confunde desconforto com perigo. A pessoa pensa: pronto, estou fraco, preciso comer agora. Mas isso não é fome real de emergência. Na maioria das vezes, é dependência do combustível fácil. É como um carro que passou a vida inteira rodando com gasolina premium e, de repente, precisa usar a bateria reserva. Ele falha, engasga, reclama, até se adaptar. Se você atravessa essa fase, algo interessante acontece. O fígado percebe que não vem mais comida e abre a carteira do glicogênio. Ele começa a quebrar o açúcar armazenado para manter a glicose estável. Você não está perdendo músculo. Você não está morrendo. Você só está usando o que guardou para uma hora necessária. Só que essa carteira não dura para sempre. Quando o glicogênio vai chegando perto do fim, o corpo tem duas opções: entrar em colapso ou destrancar o cofre. E como você é uma máquina de sobrevivência, feita para aguentar longos períodos sem comida, seu corpo escolhe destrancar o cofre. A insulina cai para um nível bem baixo, e esse é o sinal que a sua bioquímica estava esperando. Com a insulina fora do caminho, uma enzima chamada lipase hormônio sensível entra em ação. Ela funciona como a chave que abre as células de gordura. Pela primeira vez em dias, ou até semanas, seu corpo começa a puxar energia de forma eficiente do tecido adiposo. Você não está mais rodando no pão que comeu ontem. Você está rodando em você. E aí vem uma virada que muita gente não espera.
Em vez de a fome ficar pior, ela costuma diminuir. As pontadas somem. Por quê? Porque quando você depende de comida, sua energia é uma montanha-russa. Sobe, cai, sobe, cai. Mas quando você depende da gordura corporal, a energia fica muito mais estável. Você tem uma reserva gigantesca armazenada. Mesmo alguém magro carrega energia suficiente para muitos dias. Ao quebrar gordura, o fígado transforma esses ácidos graxos em corpos cetônicos, e isso é crucial para o cérebro. O cérebro não consegue queimar gordura diretamente. Ele precisa de glicose, ou cetonas. E a verdade é que o cérebro gosta muito de cetonas. Elas funcionam como um combustível mais limpo, produzindo energia com menos resíduos metabólicos. É por isso que tanta gente relata aquela sensação de clareza mental. A névoa na cabeça some. O foco melhora. Em vez de moleza, aparece um tipo de energia mais firme, mais alerta. E isso faz sentido do ponto de vista evolutivo. Se um caçador ficasse sonolento e lento quando estivesse sem comida, ele não caçaria nada. Ele morreria. O corpo, então, aumenta sua atenção. A fome não foi feita para te derrubar. Ela foi feita para te deixar mais eficiente. Agora entramos na parte que deixa muita gente obcecada por esse protocolo. A limpeza profunda. Lembra do depósito lotado, sempre recebendo caminhões? Quando você passa tempo suficiente sem novas entregas, o sistema percebe que precisa se virar com o que já tem. E é aí que começa um processo de reciclagem interno. As células passam a procurar proteínas danificadas, estruturas velhas, peças que não funcionam mais direito. Elas identificam mitocôndrias desgastadas, aquelas usinas de energia das células, e também proteínas mal dobradas, que podem estar associadas a problemas neurodegenerativos. Até resíduos de invasores, como vírus e bactérias, podem ser marcados. O corpo envolve esse lixo celular, quebra tudo e reaproveita os componentes para construir material novo. Isso é autofagia, o programa interno de reciclagem e renovação. Quando você belisca o dia inteiro, esse modo quase nunca liga. A equipe de limpeza nunca entra. Mas quando você dá tempo, o corpo finalmente consegue tirar o lixo, reduzir entulho, renovar peças. É por isso que algumas pessoas notam melhora na pele. É por isso que certos desconfortos antigos parecem diminuir. Não é mágica, é manutenção. Nesse ponto, os críticos costumam falar: tá, mas se o corpo está se reciclando, ele não vai comer meu músculo também? Esse é um dos mitos mais comuns, e é o contrário do que tende a acontecer. Quando o jejum aprofunda, o corpo aumenta a liberação de um hormônio protetor, o hormônio do crescimento humano, o HGH. Esse hormônio ajuda a preservar massa magra. Ele atua como um escudo para o músculo, orientando o corpo a usar gordura como prioridade. Seu organismo não é burro. Ele não vai queimar a estrutura mais importante para a sobrevivência, seus músculos, se existe um estoque enorme de combustível disponível na forma de gordura corporal. O cenário de insulina baixa com HGH alto é raro no cotidiano de quem come toda hora. E essa combinação cria um ambiente onde você tende a preservar massa magra, enquanto usa gordura como fonte principal. Perto da hora de comer, seu corpo está em um estado muito diferente. A sensibilidade à insulina melhora bastante. Pensa numa esponja. Uma esponja encharcada não absorve mais nada. É a célula de quem come o tempo todo. Já uma esponja seca absorve rápido. É a célula de quem ficou em jejum. O seu sistema digestivo descansou por muitas horas. A irritação no intestino pode reduzir. Bactérias que dependem de açúcar constante perdem força, enquanto as mais resilientes tendem a se manter. Você está funcionando em gordura. O cérebro está ligado em cetonas. As células já reciclaram parte do que estava sobrando. Você não está fraco. Você está ajustado. E aí chega o momento da refeição. E aqui muita gente estraga tudo.
Porque se seu corpo está mais absorvente, o que você coloca para dentro pesa dobrado. Essa refeição não pode ser tratada como prêmio por sofrimento. Precisa ser tratada como material de construção. Se você quebra um jejum longo com pizza e refrigerante, você despeja lixo num sistema sensível. O resultado costuma ser queda de energia, inchaço e aquele sono pesado. O pico de açúcar gera uma resposta forte de insulina, e você paga a conta logo depois. O caminho mais inteligente é seguir a lógica do próprio jejum. Comece com proteína de verdade: carne, ovos, peixe, frango. Seu corpo precisa de aminoácidos para reconstruir o que foi renovado. É aqui que a recuperação e o reparo do tecido acontecem. Depois, inclua gorduras boas: abacate, azeite, algumas oleaginosas. Como você já está em modo de queima de gordura, isso ajuda a manter o sistema estável e evita uma explosão de insulina. E complete com volume e micronutrientes. Bastante vegetal, folhas, crucíferos, alimentos fermentados. Se você come uma vez só, não dá para depender de lanchinhos para potássio e magnésio. Você precisa colocar densidade nutricional no prato para evitar cãibras, fadiga e queda de performance. E o mais curioso, quando você come assim, muitas pessoas percebem que ficam satisfeitas mais rápido. Os sinais de fome e saciedade começam a funcionar melhor. Você para porque está nutrido, não porque está estufado. Agora, um aviso bem honesto. Se você sai de 6 refeições por dia e tenta fazer uma refeição só de um dia para o outro, é provável que você sofra. O corpo precisa reaprender a queimar gordura com eficiência. Precisa produzir enzimas, melhorar a produção de cetonas, ajustar a flexibilidade metabólica. Na primeira semana, podem aparecer dor de cabeça, fraqueza, irritação. Isso não significa que não funciona. Muitas vezes, é a abstinência de um corpo acostumado a açúcar constante. E tem um detalhe simples que ajuda muito: sal. Quando a insulina cai, os rins eliminam mais água e sódio. Se você não repõe, dá dor de cabeça, cansaço, sensação de vazio. Uma pitada de sal na água durante o período sem comer pode aliviar bastante isso. E não precisa pular direto no fundo. Vá empurrando o café da manhã para mais tarde. Depois, mais tarde, até pular. Ajuste aos poucos. O corpo adapta muito melhor assim. Também é importante entender que jejum é um estressor. Para quem já vive no limite, estresse alto, sono ruim, questões de tireoide, um jejum longo pode aumentar cortisol e piorar sintomas. Então não é uma receita universal. Isso é para adultos saudáveis. Não faça se você estiver grávida, amamentando, tiver histórico de transtornos alimentares, ou se usa medicação para diabetes ou pressão sem orientação médica. A gente vive num ambiente que faz a gente ter medo da fome, como se fome fosse um alarme de emergência. Mas fome é um sinal, e sinal pode ser administrado. Além de perda de gordura e tempo economizado, comer uma vez ao dia pode te dar liberdade. Você para de ser refém do seu açúcar no sangue e volta a um ritmo mais natural. Buscar, comer, descansar. Você não está se destruindo. Você está se reconstruindo. Se você testar isso, comenta depois. Em que ponto você sentiu mais dificuldade? Você travou antes da virada ou sentiu aquele pico de energia mais tarde?